Shalom, povo de Deus! Tudo na paz com você? Eu espero que sim, espero que mais uma vez você esteja aí com o coração disposto a esse momento especial que é o nosso momento de pastoreio. Nós vamos louvar o Senhor juntos, nós vamos estudar as Escrituras e nós vamos orar. Quero te adiantar que nós hoje temos uma história muito especial a respeito da bênção que é quando nós encontramos a palavra de Deus e a palavra de Deus encontra a gente. Vamos louvar? Dos mais altos montes ao mais fundo mar, a criação revela a tua glória. Há perfumes e cores em todo lugar. Cada ser entoando uma música, te adorando. Impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus, que comanda os relâmpagos e os trovões e dá ordem às chuvas sobre as nações, que criou lua e sol e a fonte da luz, fez os dias e as noites e a tudo conduz. Incomparável, impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim,
Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Que bênção, privilégio nós louvarmos o nosso Senhor juntos, não é verdade? Bem, como eu sinalizei, nós temos um capítulo das Escrituras muito especial hoje. Você pode ir a ele apenas como uma história, mas você pode ir a ele pedindo a Deus para falar com você. E eu queria muito que Deus falasse conosco aqui nesse capítulo. Nós estamos caminhando para o encerramento do segundo livro dos Reis. Nós estamos no capítulo 22. Ele não é um capítulo grande, então eu vou pedir liberdade aqui a você para nós lermos todo o capítulo. Preste atenção porque ele é muito especial. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar. Ele reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jedida e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, louvado seja Deus. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou, nem para a direita, nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou um escrivão, Safã, que era filho de Azalias, filho de Mesulão, mandou Safã à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, que é o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta juntaram do povo, que o deem nas mãos daqueles que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor, para que eles paguem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa, aos carpinteiros, aos edificadores, aos pedreiros, comprem madeira, pedras lavradas, para repararem os estragos da casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas mãos, porquanto eles procediam com fidelidade. Queridos, eu disse que ia ler tudo, mas deixa eu parar aqui, porque olha o que me veio à mente. Nós vimos o nascedouro dessa organização para cuidar da reforma do templo lá no capítulo 12. No capítulo 12 do segundo livro dos Reis, com o rei Joás, nós vimos exatamente isso. De repente, Deus deu ao rei Joás, que também era um rei fiel a Deus, Deus deu um discernimento. Está na hora de fazer uma reforma caprichada aqui no templo. E foi muito bonito porque eles criaram exatamente essa lucidez. Você tinha as ofertas naturais que iam para sacerdotes, mas eles criaram esses gasofiláceos na porta do templo que eram para ofertas que iriam para a reforma do templo. E essas ofertas que iriam para a reforma do templo, elas seriam direcionadas para uma comissão de reforma do templo que iria então administrar com todos os trabalhadores e materiais da reforma do templo. Vê que negócio especial. E lá no capítulo 12, nós vimos exatamente o que é dito aqui de novo.
Deus levantou no meio do povo homens fiéis, que administravam as ofertas do povo para a reforma do templo com fidelidade. Louvado seja Deus. Os princípios nós conversamos aqui há umas 2 semanas. É uma bênção nós termos essa sensibilidade de Deus para com uma estrutura que é uma estrutura que é do ambiente do povo de Deus adorar a Deus e de se reunir no ajuntamento coletivo para ser alimentado por Deus. E isso requer sabedoria, competência, fidelidade, desprendimento, coração generoso do povo. E a gente vê isso, veja que curioso, nós vimos isso lá no capítulo 12 com Joás. Estamos vendo aqui. Veja que o princípio deu certo. Do zelo com o templo, com a reforma, com os cuidados, ter gente específica, especial para lidar com uma área que requer tanta competência, mas ter gente fiel para administrar. Louvado seja Deus. Quando nós conversamos aqui naquele capítulo, eu comentei que eu agradecia muito a Deus por perceber aqui na Igreja das Graças, nesse momento histórico em que nós estamos envolvidos com um grande projeto de reforma do templo, Deus tem dado corações generosos, Deus tem dado gente da igreja fiel na administração dos recursos e Deus tem dado gente competente para estar junto e auxiliar na execução. Não é uma bênção? Então, era bom eu parar aqui. Atenção que agora começa um enredo fantástico que nós temos aqui no capítulo 22. Lembrem-se que o rei agora é Josias, o rei menino, começou a reinar com 8 anos. Já pensou? Lembra? Ele mandou Safã, que era o escrivão, para ir até o templo, para encontrar com o sacerdote Ilquias e fazer essa organização da comissão de reforma, da arrecadação das ofertas. Quando ele encontra o sacerdote Ilquias, o que acontece? Olha aqui. Então, versículo 8. Disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Safã, achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias, que é o sacerdote, entregou o livro a Safã. E Safã leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei Josias, lhe deu relatório dizendo: os teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa, entregaram nas mãos dos que dirigem a obra, que tem a seu cargo na casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou esse livro. Então Safã leu o livro diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, era a Bíblia, gente. Era a Bíblia naturalmente daquele período, muito possivelmente ali o Pentateuco, né? Certamente Deuteronômio. Quando o rei ouviu as palavras do livro da lei, ele rasgou as suas vestes. Isso é quebrantamento, gente. Isso é contrição. Versículo 12. O rei Josias ordenou ao sacerdote Ilquias, a Aicão, que era filho de Safã, Safã era o escrivão, a Aquibor, filho de Micaías, e a Safã, o próprio escrivão, a Asaías, servo do rei. Ele montou uma comitiva com o sacerdote, com o escrivão e com outros. Disse: ide, consultai o Senhor por mim, pelo povo e por Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro,
para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Então, o sacerdote Uquias, Aicão, Aquibor, Safã, Asaías foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tikva, filho de Arás, e então lhe falaram. Ela, a profetisa Ulda, habitava na cidade baixa de Jerusalém. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem, o rei Josias, que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar, sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não apagará. Porém, o rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e maldição, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que eu te reunirei a teus pais, tu serás recolhido em paz à tua sepultura. Os teus olhos não verão o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei esta resposta. Meus queridos irmãos, veja que negócio fantástico. Eles encontram o livro da lei de Deus e tem uma grande transformação espetacular neste capítulo para servir de lição, de direção, de norte para nós. Primeira coisa que eu queria comentar com vocês é que o que nós temos aqui no texto é que há um perigo enorme de, no meio do povo de Deus, nós simplesmente perdermos a palavra de Deus como norte, como bússola, como ensino, como direção. Vejam, prestem atenção, eles têm o templo, eles têm os sacerdotes, eles têm toda a estrutura ritualística e religiosa, mas eles perderam o quê? Perderam a Bíblia. Anos a fio. Meu Deus do céu, eles estão no meio de uma reforma. E aí, quando eles estão lidando com a questão da reforma, o sacerdote fala assim, vê só, achamos o livro de Deus. Gente, isso é um alerta muito grande. E eu quero aqui falar com você, que talvez já esteja acostumado com igreja, com Bíblia. Talvez você tenha tido o privilégio de ter nascido num lar evangélico. E qual é o perigo? É de você se acostumar com estruturas eclesiásticas, com rituais religiosos e você simplesmente perder a palavra de Deus. Não sei quantos já tiveram a oportunidade de fazer uma reforma ou ter que fazer uma mudança. É engraçado, às vezes acontecem essas coisas. Já viu? A pessoa vai mudar e aí você naturalmente vai ter que encaixotar tudo. Você então abre todas as gavetas, tem que tirar móvel do lugar e de repente encontra
Encontra aquele negócio, nossa gente, o meu chinelo, que eu pensei que tinha sumido há muito tempo, pois o danado tá aqui. Sabe essas coisas? Essas coisas que a gente perde. E quando você vê assim, eles tinham perdido a Bíblia. Olha aqui para mim. Será que você não perdeu a Bíblia? Será que ela não é mais um desses utensílios que estão naquele lugar que você nem olha mais? Será que ela não é mais um ornamento numa estante? Queridos, aqui o texto está dizendo que é possível, no meio de gente que é chamada como povo de Deus, você simplesmente perder a Bíblia como alimento da sua alma, como norte de vida, como revelação de Deus. Conta-se que um pastor foi visitar uma senhora e chegou lá e disse: e aí, minha irmã, como que vai a leitura das Escrituras? Ela disse: pastor, tudo que eu queria era poder ler as Escrituras, mas eu perdi meu óculos. Aí eu não consigo mais ler. Minha irmã, e tem muito tempo? Tem muito tempo. Eu perdi, aí não tem mais jeito de ler. Puxa, minha irmã, bem, me traz lá a Bíblia, porque pelo menos eu vim lhe visitar, a gente lê junto. Quando ela trouxe, e ele pega a Bíblia e ele abre, o que estava lá dentro? O óculos. Ela perde o óculos dentro da Bíblia. Por quê? Porque não volta a Bíblia, não vai à Bíblia, não procura na Bíblia. Queridos, é tão interessante que uma das marcas da nossa fé é que a Bíblia é inerrante, ela é suficiente, ela é autoritativa. Como Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a educação, para a repreensão, para a correção na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ela é a palavra de Deus. Nenhuma escritura provém de particular elucidação. Pelo contrário, homens de Deus falaram da parte de Deus, instruídos pelo Espírito Santo. Acho que esse texto faz um alerta para nós. Será que pode ser que a Bíblia, a palavra de Deus, está tão perto de nós e está esquecida, está escanteada? Talvez seja a hora de fazermos essa reforma, tirarmos coisas do lugar, reorganizarmos o nosso tempo, irmos à palavra e nela sermos alimentados pelo próprio Deus, na unção e no poder do Espírito. Segunda lição. Quando eles leem, meu amigo, Josias foi profundamente confrontado com a palavra de Deus. Eu imagino, aqui é uma extrapolação minha, eu imagino que eles tenham lido talvez lá em Deuteronômio, aqueles capítulos que falam da bênção e maldição, capítulos 27 e 28, tem o capítulo 18 que fala sobre o perigo de você adotar costumes e práticas do povo em volta. Sabe esse negócio de você ficar parecendo todo mundo? Eu imagino que lá estava sendo dito exatamente: se vocês seguirem outros deuses, então a minha mão e a minha ira se acenderá sobre esse lugar. E por que eu estou dizendo que eu acho que foi lida essa parte? Porque quando eles vão na profetisa Uda, aquela comitiva, é o que ela diz como sendo o recado de Deus. Visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, me provocaram a ira,
o meu furor se acendeu contra este lugar. Então ele leu, isso já estava lá como orientação, diretiva para o povo de Deus. Não sejam como o mundo, não adorem as coisas como o mundo, não sirvam outros deuses. E a minha pergunta é, como é que Josias respondeu à confrontação das Escrituras? E aqui para mim é uma outra grande lição. Querido, Josias é rei. O texto diz que ele já reinava 18 anos. 18 anos. Uma pessoa, ele começou com 8 com 18, 26 anos que ele tinha. Ele já é um jovem mais maduro e ele já se acostumou com a autoridade. Em um período que os reis têm autoridade de todos os poderes constituídos. Ele legisla, ele julga, ele executa. É um poder soberano sobre o povo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Alguém que tem todo tipo de poder, qual que é a grande inclinação do coração quando essa pessoa é confrontada? Imagina, ele é rei, tem 18 anos. No texto nós não temos nenhum indicativo que tem um rei querendo assolar Jerusalém, tomar Judá. Nada. Parece que as coisas estão bem. E de repente ele é profundamente confrontado com o que está acontecendo na vida dele, na vida do povo. A minha pergunta é, qual é o instinto que normalmente nós temos? Essa é uma grande lição. Primeiro instinto é nós negarmos tudo. Até parece que nós temos idolatria, até parece. Não tem nada errado. Tá tudo bem, não tem nada a ver, todo mundo faz. Essa é uma inclinação. Qual é uma outra inclinação? Esconder, né? Esconde esse livro. Tá indo tudo bem. Não quero esse negócio dizendo que tá errado o jeito que eu comando, o jeito que nós estamos vivendo. Escolhe esse negócio, queima. Inclusive, chama lá aqueles que encontraram o Ilquias, nós vamos passar o fio da espada. Não gosto de negócio que vem me confrontar. São as inclinações do coração. A gente desmente, a gente nega. O que Josias fez, gente? O que Josias fez? Eu vou dizer para você. Versículo 11. Tendo o rei ouvido as palavras do livro de Deus, da lei, ele rasgou as suas vestes. Versículo 13, ele diz, vão lá, consultem o Senhor por mim e pelo povo acerca dessas palavras, porque é grande a ira, o furor de Deus contra nós. Queridos, o que Josias aqui ensina para nós é talvez um dos temas mais dolorosos e ao mesmo tempo transformadores que a palavra de Deus pode ter no coração de alguém. É quando a Bíblia, a palavra de Deus, lê você. É quando você entende que ela é sobre você. É quando você, ao invés de ouvir as Escrituras imaginando que é sobre o outro, é sobre o erro do outro, é quando você diz, é sobre mim. O idólatra sou eu. O imoral sou eu. O mentiroso sou eu. O mascarado sou eu. Duas caras sou eu. Sem caráter sou eu. O que deseja o mal sou eu. O fofoqueiro sou eu.
Josias tem um coração quebrantável. Quando a palavra de Deus entra, ele não desmente, ele não esconde, ele não transfere responsabilidade para outros. Ele bate no peito e diz: é contra mim. A ira de Deus é contra o povo. Desde os nossos pais, a gente passou a ir parecendo cada vez mais com a sociedade à nossa volta. Vivemos como eles. Fazemos o que eles fazem. Queridos, o tema que nós aprendemos aqui, ele tem um poder de transformar. Se chama arrependimento, quebrantamento. A Bíblia diz que o sacrifício agradável a Deus é um coração compungido e contrito. Esse o Senhor não despreza. O nome disso que o salmista usa é um espírito quebrantado. O Senhor não despreza. Queridos, deixa eu dizer uma coisa aqui com todas as letras. O Senhor conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. Ele sabe o quanto aquela velha natureza, com seus maus hábitos, muitas das vezes nos alicia, quer tomar rédeas da nossa existência. Então, o que Deus aguarda, espera, não é sua perfeição, mas é um espírito quebrantável, é um coração contrito. É aquele filho, usando a sabedoria de Provérbios, é aquele filho que não despreza a disciplina, a correção, a repreensão do pai. O que Josias aqui ensina para nós é uma chave das Escrituras. Não tem jeito de nós falarmos sobre vida com Deus sem falarmos em arrependimento e quebrantamento. E essa é uma mensagem que perpassa todas as Escrituras. Ela não é apenas uma mensagem do Velho Testamento. Quando Jesus começa o seu ministério público, a Bíblia diz que ele então passa a andar em todas as cidades, usando a mesma mensagem de João Batista: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. João Batista, o precursor, diz: arrependei-vos. Jesus diz: arrependei-vos, mas vá para os discursos, para a mensagem de Pedro, Atos 2, e o que faremos? Arrependei-vos cada um e sejam batizados, vocês que creem no nome do Senhor Jesus. Você vai para os escritos de Paulo. Queridos, nós temos aqui um ensino. A palavra de Deus, preste atenção, é uma bênção quando ela nos confronta. Não acha ruim, não. Não acha ruim quando o pregador lê as Escrituras e diz: é você. Não acha ruim. Porque o que Deus está fazendo ao bater é revelar para você a necessidade desesperada sua de um Salvador. Portanto, o nosso segundo ponto que a gente aprende com o rei Josias é: despe, tira toda a sua autoridade, toda a sua imagem, se quebranta. Essa expressão de rasgar as vestes, ela é uma expressão de humilhação. Diga: é sobre você. E clame pela misericórdia de Deus. Precisamos pregar sobre arrependimento. Eu, particularmente, gosto muito do Salmo 51, porque, guardadas as proporções, é mais ou menos o enredo que nós temos aqui. O rei Davi era rei, ele tinha autoridade e poder. De repente, o profeta Natan, com uma sabedoria, o confronta e ele diz: é você, Davi, o pecador. Davi escreve o Salmo 51 e ele diz: eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim, eu nasci na iniquidade. E ele diz mais: o Senhor
será justo no que o Senhor fizer, porque eu não mereço nada. Mas ele então começa, no meio do seu arrependimento, pedindo uma cirurgia de Deus. Ele diz: lava-me completamente, eu vou ficar limpo. Me sustenta com um espírito voluntário. Não retires de mim o teu Santo Espírito. Queridos, é tão impressionante esse princípio. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas exalta os humildes. É por isso que as Escrituras vão dizer: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos exalte. É uma bênção quando as Escrituras são o centro da nossa devocional, são o centro do nosso culto. É uma bênção quando as Escrituras leem a gente e ela entra meio que doendo. A gente vê que dói. Mas para revelar a nossa pecaminosidade, a nossa depravação, e isso gera em nós quebrantamento. Isso é uma bênção. E aqui nós temos no texto uma grande explicação. Por que é uma bênção? Deus usa ali a profetisa para mandar um recado para Josias, e esse recado é para mim e para você. Versículo 19: porquanto o seu coração se enterneceu, ele se quebrantou, e choraste perante mim. Lembra? A marca do crente não é a perfeição, mas ele chora diante dos seus pecados. Eu te ouvi e eu te salvei. Você não irá enfrentar a minha ira. Louvado seja Deus. Quem está dizendo aqui para nós que essa é uma bênção, sermos lidos pelas Escrituras, confrontados por ela, quebrados, quebrantados. Quem está dizendo que isso é restaurador, é salvífico, é o próprio Deus, visto que você teve o coração quebrantado e você chorou perante mim. Não tem um conceito melhor de arrependimento do que isso. Seu coração derrete. Você chora porque você entende a sua perdição. E você vai clamar a Deus, que é o que Josias fez. Precisamos do Senhor. Queridos, esse é o Evangelho. O Evangelho, a Bíblia, ela tem a intenção de revelar para você que você é muito pior do que o que você jamais imaginou. Você não tem noção da condição em potencial do coração perdido do homem sem Deus. A Bíblia vai te trazer essa dor. Você não se garante. Você não dá conta. Na verdade, em potencial, você é muito pior do que o que você pensa. Mas o outro lado do Evangelho é que no momento em que você vai rasgando as vestes, enternecendo o coração, você chora diante de Deus, você é surpreendido com o maior amor já demonstrado. Esse Deus santo e perfeito, no momento que era para te destruir pelos seus próprios pecados, Ele então provê salvação. Esse é o Evangelho. Você é muito pior do que o que você já pensou. E você é muito mais amado do que o que você já sonhou. Nesse meio, tem a chave de Josias. A chave do Salmo 51. É a chave do quebrantamento, do arrependimento dos pecados, da entrega, da busca, para que na misericórdia de Deus haja salvação. Mas eu queria terminar fazendo um enfoque que derrete o meu coração. Muito curioso, por causa da postura de Josias,
não houve derramamento do furor de Deus naquele período. É o que está dito no texto. Durante o seu reinado, e olha que foi longo, foram 31, reinou 31 anos. Olha que foi longo. Deus trouxe paz para toda a nação. Pensa comigo. Por causa da postura de um rei representante do povo, todo o povo foi abençoado por conta daquilo que Josias fez perante Deus. No meio das suas imperfeições, Josias se humilha, se quebranta, clama por misericórdia e por conta da postura dele, todo o povo de Deus é salvo durante aquele reinado. Deixa eu fazer uma extrapolação. E se depois de Josias viesse um próximo que também representasse o povo diante de Deus de uma maneira tão satisfatória para com Deus, como Deus responderia? Talvez, olhando para cá, você diria, também salvando o povo. Certo? E se depois desse segundo viesse um terceiro? E um quarto? Pera! Esquece o segundo, o terceiro e o quarto. E se depois de Josias viesse um que muito mais que Josias apresentasse uma perfeição diante de Deus? O que é que ele poderia conquistar para todo o povo de Deus? Ora, se ele fosse tão mais perfeito e eterno, ele conquistaria para o povo uma salvação eterna. Queridos, olhem aqui para mim. Esse rei eterno, muito mais pleno que Josias já veio, e o nome dele é Jesus. Jesus fez exatamente isso. Ele veio se humilhando e assumindo tudo aquilo que seria o furor de Deus nele. E por causa do relacionamento de Cristo com Deus, que é um relacionamento perfeito, e sendo ele eterno e vencido a morte, Deus, por conta da obra de Jesus, ele dá um benefício para nós que somos representados pelo Rei Jesus. Esse benefício se chama salvação. E porque Jesus é um benefício perfeito, e porque Jesus é um benefício eterno, Jesus é o verdadeiro e último Josias. Isso derrete o meu coração. Quem é que reina na sua história? Naquele período, todo um povo foi salvo porque eles tinham um rei que se entregou a Deus. Mas ele era limitado. E depois dele vieram reis que foram infiéis. E a gente sabe a história de Judá, que vai precisar passar pela disciplina de Deus no cativeiro babilônico. Mas e se viesse um rei que fosse eterno e ele satisfizesse aquilo que Deus Pai requer de maneira plena, e esse rei fosse reconhecido como meu rei, então eu teria plena salvação. Pois a boa notícia é, nós temos esse rei, é Jesus. Se você estiver no reino do Senhor Jesus, a obra dele satisfazendo plenamente o Pai na cruz, ela é aplicada a nós.
eternamente. Louvado seja o Senhor. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Não negligencie a palavra de Deus. Reorganize, faça uma reforma na sua vida e traga a palavra de Deus para o centro do alimento da sua alma. Em segundo, vá às Escrituras na expectativa de que ela leia você, de que você seja confrontado, de que você seja quebrantado e que isso gere arrependimento, porque você vai entender que você não atende às credenciais de perfeição que Deus requer para se relacionar com você. Mas ao final, traga à sua memória a nossa revelação completa. Veio um rei, o nome dele é Jesus. E ele se interpôs entre você e o Pai. E ele foi perfeito diante do Pai. E ele sofreu o furor e a ira que você merecia. E como isso satisfez o Pai, então é você que tem salvação eterna. Louvado seja Deus. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esse texto tão maravilhoso, porque ele é um grande teatro do Evangelho. Aplica a tua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos, agora para encerrar, queria orar com você. Fico aqui pensando que talvez você tenha aí uma questão muito peculiar, específica, que você quer apresentar diante de Deus. E eu queria me unir a você nesse sentido. Pai, nós estamos nos unindo aqui em oração para apresentar essa nossa petição no teu altar. Não conseguimos carregar esse peso. Não conseguimos resolver essa questão. Precisamos de sabedoria iminente para as decisões. Estamos com medo do que pode acontecer. O fardo parece pesado demais. Nós queremos aqui, Pai, ouvir o Senhor Jesus dizendo: vinde a mim. Você que está sobrecarregado e cansado, eu vou te aliviar. Então nós queremos entregar esse pedido no teu altar, clamando: tem misericórdia, Pai. Visita aqui a vida, o lar, a saúde, o relacionamento. Esse assunto com poder, com sabedoria, com resgate, com transformação para a tua glória, Pai. Mas eu não posso terminar essa oração sem me unir aqui ao meu irmão, pedindo que o Senhor quebrante os nossos corações, nos leve à tua palavra e derreta o nosso coração. Por um lado, ao nos lembrar que a nossa natureza é muito pior do que o que a gente pensa, mas o amor do Rei Jesus por nós é muito maior do que o que a gente já imaginou. E que essa verdade do Evangelho, ela nos soerga, nos estabeleça, nos firme, porque essa é uma verdade eterna. É no nome do Senhor Jesus, o nosso Rei eterno, que nós oramos. Amém. Deus te abençoe. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele
é o Santo de Israel, Todo-Poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, Todo-Poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, por isso todo louvor a Ele. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Ele é o Santo de Israel, Todo-Poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano